Olá, meu nome é Juliana e esse é o podcast Clássicas Sem Classe, no qual eu falo sobre escritoras pouco lidas, excluídas do cânone ou esquecidas, bem como clássicos da literatura queer. Tudo sem menor classe, claro. No episódio anterior, eu falei sobre a escritora Inês Sabino e suas lutas do coração. Leremos o nosso clube de leitura Clássicas Sem Classe, o clube do podcast. Em setembro desse ano, nós leremos o romance Lutas do Coração de Inês Sabino. Espero que você se anime a participar. Todas as informações sobre esse clube, que é gratuito e aberto, estarão no box de informação desse episódio. E hoje eu falo sobre mais uma autora que vamos ler no nosso clube, que é a autora Francisca Clotilde. Em novembro vamos ler a obra A Divorciada, de Francisca Clotilde. Mais uma vez, faço aqui o convite para que participem do nosso clube do livro. Pois bem, antes de começar a falar dessa escritora, eu sempre tenho por hábito mencionar os pesquisadores responsáveis pelo resgate dessa autora, por dar voz a essa autora silenciada por meio das pesquisas que fizeram, seja direta ou indiretamente, sobre essa autora. Então, quero citar aqui esses pesquisadores, que é a minha forma de agradecê-los publicamente, não só isso, de fazer uma homenagem pública a esses pesquisadores e divulgar cientificamente esse trabalho que fizeram, que é um trabalho de muito valor para a nossa cultura brasileira. Então, são eles: Carla Castro, Gildênia Moura de Araújo Almeida, Zaide Lupinassi Musarte, Otacílio Colares, Olga Monte Barroso, Nádia Batella Gottlieb, Maria Osana de Medeiros Costa, Ângela Barros Leal, Cláudia Castanheira, Ana Amélia Custódio Mota, Luciana Andrade de Almeida, Simone Moreira Ávila, Ana Vitória Sampaio Castanheira Rocha, Cecília Maria Cunha, Marlene Rodrigues Brandout, Stella Barbosa de Araújo, Régia Agostinho da Silva, Caterina Maria de Saboia Oliveira e muitos outros. Tenho certeza que estou esquecendo muitos outros. A vocês o meu muito obrigado pela pesquisa e pelo trabalho que fizeram. Abre aspas. Em que pese aos obscurantistas, o tempo do fuso e da roca já desapareceu na voragem do passado. E hoje, a mulher, se não tem o direito de se apresentar nos comícios eleitorais porque a lei não lhe quis ainda conferir, tem o dever sagrado de acompanhar o homem, máxime quando ele se bate pela pátria em seus dias nefastos e trabalha pela liberdade e pelo progresso. Fecha aspas, Francisca Clotilde, em artigo intitulado A Mulher e a Política, publicado na coletânea de artigos intitulada Pelo Ceará, que é uma série de artigos editados na Folha do Comércio e publicados em 1911. Francisca Clotilde é o nome pelo qual ficou conhecida a escritora cearense Francisca Clotilde Barbosa Lima, que nasceu na fazenda São Lourenço, em São João de Inhamuns, hoje município de Itauá, no dia 19 de outubro de 1862. Quando Francisca Clotilde ainda era pequena, a família se mudou para Baturité, onde residiam aí alguns familiares da mãe da escritora. A escritora fez seus primeiros estudos nessa localidade com a professora Ursulina Furtado e, em seguida, ela ingressou como aluna interna em Fortaleza, no Colégio da Imaculada Conceição, no qual ela estudou de 1877 a 1880. Sua carreira literária iniciou-se quando ela ainda era adolescente, antes mesmo aí de completar 15 anos,
Francisca Clotilde publicou, em 1º de fevereiro de 1877, o poema Horas de Delírio, no Jornal Cearense. Após a conclusão de seus estudos, em 1880, Francisca Clotilde retornou a Baturité e logo se casou, aos 18 anos, em 1º de novembro de 1880, com Francisco de Assis Barbosa Lima. E nessa ocasião, a Francisca já era órfã de mãe e o seu pai viria a falecer logo depois, em 26 de novembro de 1880, e 25 dias depois do casamento da filha. Em maio de 1882, Francisca Clotilde foi aprovada aí na prova de qualificação no concurso, para atuar no magistério, e em 9 de junho de 1882 ela é nomeada como professora das primeiras letras no ensino público primário de Fortaleza. No mesmo ano, 1882, em 6 de agosto, ela publica no periódico Gazeta do Norte o poema abolicionista A Liberdade. Em 26 de junho de 1884, Francisca Clotilde é aprovada em um novo concurso e nomeada como professora da Escola Normal de Fortaleza, e ela foi a primeira mulher a assumir esse cargo. Disse aí que ela publicou um poema abolicionista, pois bem, Francisca Clotilde participou do movimento abolicionista, integrou a Sociedade das Senhoras Libertadoras, ou Cearenses Libertadoras, que era liderada por Maria Tomásia Figueira Lima, e além disso, ela era muito ativa no meio cultural de Fortaleza, ela era sócia efetiva do Clube Literário, que havia sido criado em 1886, e que publicava o periódico A Quinzena, para o qual a Francisca Clotilde também contribuía com artigos. E o Clube Literário também realizava saraus, nos quais era discutido literatura, ciência, eram feitas leituras em grupo, enfim. Então, como vocês podem ver, a Francisca Clotilde era uma ativa participante aí do circuito letrado de Fortaleza, e ela mantinha um intercâmbio cultural muito intenso, principalmente com as demais escritoras cearenses e escritoras atuantes no Ceará, E é impressionante como tem muitas escritoras cearenses silenciadas, então esse é um prato cheio aí para pesquisa, para esse podcast. Vou citar algumas das escritoras com as quais a Francisca Clotilde manteve esse intercâmbio, algumas até muito amigas dela. Ana Facó, Ana Nogueira Batista, Alba Valdez, Emília Freitas, que já tratamos aqui no podcast, fizemos uma leitura conjunta de A Rainha do Ignoto, vocês encontram isso na playlist Escritoras Brasileiras, Henriqueta Galeno e Serafina Pontes. Bom, continuando, em 1889, Francisca Clotilde publica aí sua primeira obra em livro, que foi um livro didático, Noções de Aritmética. Em 1891, ocorre o desligamento da Francisca Clotilde do ensino público, e aí não se sabe muito bem a razão e o que ocorreu. Algumas fontes por mim consultadas afirmam que isso teria se dado em virtude de um pedido de demissão da própria escritora. Outras fontes mencionam que ela teria sido exonerada em razão aí de seu envolvimento com movimentos políticos, ela era muito ativa, e também em razão de um relacionamento extraconjugal que ela manteve com um homem. E aqui eu vou fazer um breve interlúdio para falar da relação pessoal da Francisca com o marido e com esse outro homem. Bom, segundo Abelardo Montenegro, o marido da Francisca Clotilde, Francisco de Assis, que era conhecido ali na localidade sob a alcunha de Zeguedeg, era um homem, assim, de moral duvidosa, para dizer o mínimo, E aí o Abelardo vai citar que, devido ao, abre aspas, hábito da embriaguez, esse marido da Francisca Clotilde findou por enlouquecer, sendo internado no asilo de alienados do Rio de Janeiro, de onde fugiu para lugar ignorado, fecha aspas. Por essa ocasião, a Francisca Clotilde, que teria sofrido muito com esse casamento, teria conhecido e se apaixonado por um professor de aritmética e geometria do Liceu de Fortaleza, que é o Antônio Duarte Bezerra. Entretanto, como o marido dela tinha sumido, ela não sabia se ela era viúva ou se o marido ainda vivia. E, desconhecendo o paradeiro desse marido, a Francisca Clotilde então não podia constituir um novo casamento. De acordo com a Ângela Barros Leal, que consultou as bisnetas aí da Francisca Clotilde, a escritora teria efetivamente vivido com Antônio Duarte Bezerra
mesmo desconhecendo o paradeiro do marido, e ela teria tido 4 filhos com o Antônio. São eles a Maria Angélica, que nasceu em 1889 e teria falecido em 1893, Antonieta Clotilde, que nasceu em 1890, Aristóteles, que nasceu em 1891, e Arquimedes, que nasceu em 1892 e faleceu em 1894. Veja que ela perdeu 2 crianças, 2 filhos, duas crianças muito novas, né? Ainda muito bebês. Quanto à filiação, né, quanto aos filhos da escritora, a Maria Estela Barbosa de Araújo, que foi aluna da Francisca Clotilde, afirma que teriam sido 6 crianças, e que eu vou citar, abre aspas, dos seus consórcios houve 6 filhos, Arquimedes, Tertulina, Aristóteles, Maria Angélica, Antonieta e Angelita. Os 2 primeiros não conheci e creio que morreram crianças. Por último, faleceu Aristóteles Bezerra, no Rio de Janeiro, onde fixara residência, a 24 de dezembro de 1946, conhecido intelectual conterrâneo que herdara de sua genitora a veia poética, fecha aspas. Bom, o homem com o qual a Francisca Clotilde vivia, teve 4 filhos, né, o Antônio Duarte Bezerra, pelo qual ela era apaixonada, faleceu em 13 de janeiro de 1893. Nesse mesmo ano, poucos dias depois desse falecimento, em 15 de janeiro, ela fundou em Fortaleza o Externato Santa Clotilde, que foi a primeira escola particular de ensino misto da cidade e que funcionou até 1896. Já havia escolas públicas de ensino misto, mas nas quais os meninos e meninas eram separados, em horários separados. E a Francisca inovou porque era uma escola particular, mista, na qual meninos e meninas conviviam. Em 1897, a Francisca Clotilde, então, retornou a Baturité e lá ela fundou novamente a sua escola mista com o mesmo nome. Nesse mesmo ano, 1897, ela publicou a obra Coleção de Contos, que é uma coletânea de 42 contos. Aparentemente, nessa ocasião, aí as fontes que eu consultei também são meio ambíguas, a Francisca teria reencontrado o marido desaparecido, Francisco de Assis, teria voltado a viver maritalmente com ele e ela teve, então, mais 2 filhas, Ângela Clotilde, que é a Angelita, e a Tertulina. Em 1908, a escritora mudou-se para Aracati com os filhos Antonieta, Aristóteles e Ângela, né, Angelita. E lá ela fundou sua terceira escola, também chamada Externato Santa Clotilde. Paralelamente às atividades de ensino, a Francisca Clotilde publicou diversos artigos jornalísticos, muitas peças de teatro, contos, poemas, crítica literária e romance. Muitos dos seus textos foram publicados sob pseudônimos, e aqui eu vou citar os pseudônimos de Jane Davy e D.J., né? E também foram publicados sob abreviações diversas do nome dela, por exemplo, F.C. Lima, Francisca Clotilde B. Lima, F. Clotilde Barbosa Lima, F.C.B. Lima e F. Clotilde B.C. Então, tá? Uma miscelânea de abreviações e de pseudônimos. Eu vou ler aqui 2 dos poemas de Francisca Clotilde, tá? Para vocês terem um gostinho da veia poética da escritura. Abre aspas. Minha estrela. Declina o dia, e nuvens cor-de-rosa vão adornando as fímbrias do poente. No espaço azul de leve e transparente surge uma estrela tímida e radiosa. É a primeira. Eu fito-a carinhosa, enquanto vou pensando tristemente ao pôr do sol, a hora transcendente em que a saudade vibra angustiosa. Em breve o céu se mostra marchetado de estrelas. E assim, belo, constelado, como é sublime e traz inspiração. Eu procuro então ver a minha estrela, que fitava entre todas a mais bela, mas não posso encontrá-la na amplidão. Fecha aspas. Esse poema é mencionado pela Zaide Musart. Ela cita que a fonte do poema seria a revista Estrela, que foi fundada pela Francisca Clotilde em janeiro de 2000, e o poema teria sido publicado em janeiro de 1920, tá? Eu não consegui checar a veracidade dessa fonte. E agora eu vou ler um segundo poema. Abre aspas. Mariposa. Incauta mariposa em torno à luz, viceja pela chama fascinada.
até que enfim exânime, crestada, cai em meio do fogo que a seduz. A chama que dos olhos teus transluz tem minha alma em desejos torturada, e se tento fugir mais abrasada, me sinto neste amor que cresce a flux. Ó, fecha os negros olhos sedutores, não me queimes nos férvidos ardores de uma louca paixão voraz e forte. Receio que minha alma caia exausta neste abismo de luz, como a pirausta que buscando prazer encontra a morte. Fecha aspas, pirausta, figura mitológica, né? Esse poema foi publicado no periódico A Quinzena em 15 de maio de 1887. Esse eu consegui checar realmente a fonte. Bom, os poemas da Francisca Clotilde, dos quais vocês tiveram apenas um gostinho aí, jamais foram reunidos em livro e até hoje toda a sua produção poética permanece dispersa nos periódicos para os quais ela escrevia. E há um projeto da Carla Castro de reunir esses poemas e publicar a coletânea em livro, e eu espero que ela consiga implementar esse projeto. Estou muito curiosa para ler os poemas de Francisca Clotilde. Foram muitos os periódicos para os quais a Francisca contribuía, vou citar aqui alguns: A Quinzena, como já disse, A Mensageira, essa revista tão importante brasileira, A Evolução, O Libertador, O Corimbo, que eu já mencionei aqui também, O Lírio, que eu também mencionei, que era dirigido pela Amélia Bevilacqua, já fiz um episódio sobre essa autora, e ela também contribuía, por óbvio, para a revista A Estrela, que era uma revista fundada em 1906 pela própria Francisca Clotilde e dirigida por ela e por sua filha Antonieta Clotilde. A Estrela foi publicada ininterruptamente até 1921 e só encerrou suas atividades por motivos aí financeiros. E entre as muitas colaboradoras da revista, eu vou citar algumas aqui, estavam Serafina Pontes, que era muito amiga da Francisca Clotilde, a Cora Coralina, sim, a poeta Cora Coralina, Delminda Silveira e Adalzira Bittencourt. Já falei da Adalzira Bittencourt lá no canal do YouTube. Bom, em 1902, a Francisca Clotilde publica a peça teatral Fabiola e o romance A Divorciada. Esse romance vai ser a nossa leitura conjunta de novembro, então daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre ele. E ela vai publicar ainda em 1912, estima-se que seja em 1912, a coletânea de artigos pelo Ceará. E ela deixou ainda muitas peças de teatro, e vou citar algumas aqui, eu não creio que sejam todas. Eu pincelei essas peças de todas as fontes que eu consultei, mas não sei se essa é a totalidade do que ela produziu, porque ela produziu muito, tá? Então, as peças Devaneios, de 1908, A Filha de Herodes, de 1909, As Flores do Natal, também de 1909, O Sol e a Lua, de 1910, A Solteirona, de 1914, Amparativista e Santa Clotilde, de 1915, Pérolas do Bosque, de 1918, A Crise, de 1919, Visitas Importunas, de 1921, O Bailado das Artes, de 1921, A Touti Negra do Moinho, de 1921, Azar do Hotel, também 1921, Martírio, 1921 e Glória, de 1921. Há ainda livros póstumos publicados aí pela literatura espírita e atribuídos à escritora Francisca Clotilde e psicografados aí pelo Chico Xavier e publicados na década de 1970. Vou citar dois deles, Tintino e Natal de Sabina. Bom, vamos agora ao romance A Divorciada. Nesse romance, como eu disse, publicado em 1902, nós vamos seguir a trajetória da protagonista, que é a jovem Nazaré, que por razões de saúde ela se muda da cidade para um povoado do Ceará, se muda com a família. Lá ela conhece um rapaz, Chiquinho, que é um rapaz simples, pobre, mas de um caráter nobre e muito virtuoso. E há aí uma identificação imediata entre os dois, principalmente porque eles compartilham os mesmos valores morais e religiosos. A Nazaré, então, meio que se apaixona pelo Chiquinho, mas ela se vê dividida entre o Chiquinho e o seu primo Arthur, né, o primo dela, que era um homem totalmente diferente do Chiquinho. Ele era um bacharel em direito, ele tinha um futuro promissor, ele veio da cidade grande, enfim. Tinha um nível social, um nível de instrução semelhante ao da Nazaré. Porém, não necessariamente um nível moral.
E nesse embate interno aí da protagonista, nós vemos espelhados os preconceitos sociais de seu tempo, né? Um conflito entre um casamento baseado em amor genuíno, porém marcado por diferenças de classe, diferenças de formação, de instrução, e um casamento desprovido de amor, mais considerado aí socialmente mais adequado. O pai da Nazaré, Coronel Pedrosa, como nós já podemos imaginar, não vê com bons olhos essa predileção da filha pelo Chiquinho, essa convivência dela com ele, e tem uma clara preferência pelo Arthur, né, que ele vê inclusive como uma porta de acesso da filha a posições sociais mais elevadas, enfim. E na esperança de se elevar social e financeiramente e de poder ser aceito pelo coronel, o Chiquinho vai partir desse povoado e vai buscar trabalho nos seringais do Amazonas. E ele vai deixar o meio de campo aberto ali para o rival, né? E na ausência do Chiquinho, e também muito pressionada pelo pai e meio que caindo ali na lábia do Arthur, a Nazaré acaba por aceitar a contragosto a proposta de casamento do primo, e ela vê essa aceitação quase como o cumprimento de um dever filial que ela tinha com o pai. E a gente já pode imaginar que esse casamento vai dar errado. O Arthur, ele logo se revela um homem assim de moral duvidosa, para dizer o mínimo, tá? Ele é viciado em álcool, jogatina, ele se revela violento com a esposa, desdenhoso com o filho, desdenhoso com seus deveres conjugais, inclusive ele vai cometer um crime. Então, assim, situação terrível aí para nossa Nazaré. E a única consolação da pobre Nazaré é mesmo esse filho que ela teve com Arthur, que se chama Oscar. E aí, em nome desse filho, né, pelo bem da família, ela vai tentar renunciar a tudo e se manter ali nessa situação terrível. E vou citar palavras da autora, ela se mantém, abre aspas, sublime no seu papel de vítima resignada e misericordiosa, fecha aspas, né? Ela vê o vínculo do casamento como sagrado. Tá na lama total com esse marido aí, mas ela tenta a todo custo manter esse vínculo. Ela empreende de tudo para manter o vínculo conjugal e que ela julga aí sagrado, né? É um livro de muita inspiração cristã, o livro é divorciado, e ela inclusive vai tentar a todo custo empreender aí a reabilitação moral do marido. Apenas após então a configuração dessa situação extrema aí de agressão moral, de agressão física, é que a ideia de divórcio, que inclusive é defendida pelo pai da Nazaré, essa ideia começa então a ganhar corpo na mente da nossa protagonista. Mas ainda assim, muito a contragosto, né? O divórcio então só é admitido pela Nazaré porque, primeiro, conta com a aprovação do pai, né? E segundo, porque é a única forma de evitar que ela e o filho se contaminem moralmente aí com esse marido totalmente decaído, né? E para evitar que eles decaiam moralmente. Então, o divórcio é trabalhado pela autora nesse livro como um recurso extremo, né? Como, assim, a última opção, a única solução moral aí para o problema da Nazaré. E aqui vou citar as palavras da pesquisadora Cláudia Castanheira quando comenta esse romance. Abre aspas. A princípio soa contraditório que a militante das causas sociais, eu estou falando da autora, né, da Francisca Clotilde, a militante das causas sociais, a mulher de ideias avançadas e atrevimento pouco usual, segundo os ditames da cartilha moral do século XIX e início do século XX, ainda que introduzindo em seu texto um tema polêmico, não tenha conseguido livrar-se dos excessivos derramamentos emocionais de cunho confessional que marcaram a escola romântica já então fora de moda, entre aspas. O fato é que seu romance valida, muito a seu modo, é claro, o modelo ideológico de nossa tradição sexista, privilegiando como suporte de idealização máxima da mulher a retidão e a probidade, fecha aspas. Bom, o que a gente pode ver do romance é que mesmo diante da situação extrema em que se vê colocada, mesmo com a aprovação paterna e mesmo apaixonada por outro homem, né, porque a Nazaré nunca gostou do Arthur, ela sempre gostou do Chiquinho, mesmo diante de tudo isso, a Nazaré passa uma série de embates internos quanto à decisão de se separar ou não do marido. A possível aí adoção do rótulo de divorciada para ela parece colocar em xeque a sua concepção de si mesma, né? Colocar em xeque a sua concepção da sua honra, da sua dignidade pessoal, enfim. E parece também dar ensejo a questionamentos da comunidade local, né? Questionamentos sociais quanto à sua moralidade. Ao vê-la formalmente divorciada, a comunidade local pode
questionar se ela teria sido fiel ao marido, né? Se a dissolução moral desse marido teria sido causada pela esposa, né? Eles viam com muito preconceito a mulher pelo simples fato de ser divorciada. Iam sempre colocar a culpa da situação na mulher. E o status de divorciada, mesmo que adquirido aí para preservação da moralidade pessoal da protagonista, como é o caso, seria suficiente para colocá-la à margem daquela sociedade. Embora ela não seja intimamente uma mulher desviante do código moral do seu tempo, né? Pelo contrário, o divórcio é pintado ali no livro como a única forma de reforçar esse mesmo código moral daquele tempo. Então, embora ela não seja pessoalmente, intimamente, uma mulher desviante, a Nazaré seria vista pela sociedade como moralmente desviante. E esse é o grande conflito da personagem. A meu ver, é consideravelmente transgressor já, por parte da autora, o simples ato de trazer esse conflito à tona, né? O conflito entre a moralidade interna e a moralidade social do seu tempo. Então, o fato da autora Francisca Clotilde trazer esse conflito à tona no romance é profundamente transgressor, ainda que isso seja embalado em um formato profundamente tradicional, de base profundamente conservadora. E aqui eu trago novamente as palavras da Cláudia Castanheira, quando afirma que, abre aspas, podemos mais livremente argumentar o quanto de transgressão poderia representar, ainda no século XIX, 1. Ser uma mulher, 2. Ser uma mulher escritora, 3. Ser uma mulher escritora que publica, ou seja, que traz para domínio público a esfera mais intimista do ser, tornando-a acessível a qualquer um. E por último, 4. Ser uma mulher escritora que publica um romance problematizando um tema tabu para sua época. Fecha aspas. Vejam a quantidade de elementos transgressores já existentes nesse romance. O romance A Divorciada é trabalhado também em figuras de duplo, contraposição de figuras de duplo, né? Nós temos aí claramente o Arthur como duplo do Chiquinho, e temos também uma outra personagem que eu ainda não mencionei, que é a personagem da Maria da Glória, que é prima da Nazaré e que seria então o duplo da Nazaré. Que é a Maria da Glória, é o exemplo assim da personagem adúltera, sexualmente desviante, imoral e que descumpre aí seus deveres como esposa e como mulher e conspurca o vínculo conjugal. E é interessante comparar essa personagem da Maria da Glória, da Francisca Clotilde, a outras personagens desviantes da literatura desse tempo, né, do Entre Séculos, criadas por autoras aí igualmente silenciadas, e especialmente pelas autoras que nós vamos ler aí, ou já lemos no nosso clube de leitura clássica sem clássica. Eu vou citar algumas: a personagem lésbia do romance homônimo de Maria Benedita Bormann, Celeste, do romance homônimo da mesma autora, Madame de Alencastro, do romance Luta de Coração, de Inês Sabino, que eu mencionei no episódio passado. Seria interessante comparar a Madame de Alencastro à Maria da Glória. A Lúcia, do Enervadas, da Crisantemo, que eu já mencionei em podcast também. A Henriqueta de Nerval, de Flores Modernas, da mesma autora. A Cláudia, da Virgindade Inútil, né, da novela Virgindade Inútil, de Ercília Nogueira Cobra. Enfim, todas essas personagens são desviantes de alguma forma. Como que a gente pode compará-las entre si, especialmente compará-las com a Maria da Glória, tal como descrita pela Francisca Clotilde? Então, seria interessante comparar as diferentes formas pelas quais as autoras que nós já lemos e vamos ler concebem a natureza do desvio e também as diferentes formas como tratam as suas personagens. E por isso eu escolhi esses livros que eu escolhi, pelo menos para esse primeiro ano do nosso clube de leitura. Bom, como eu leio A Divorciada de 1902, eu já falei para vocês que eu tenho uma relação problemática com esse romance, que esse foi um dos motivos pelos quais escolhi esse romance para o Clube do Livro, porque é sempre bom discutir com outras pessoas esses livros que são ainda não resolvidos dentro da gente. Como eu leio, então, esse romance hoje, né? Eu leio A Divorciada como um romance de ideias, um romance de tese, no qual a Francisca Clotilde busca aí contrabalançar uma abordagem de temas profundamente radicais para seu tempo, né? A defesa do divórcio pleno, relacionamento entre pessoas de classe social diferente, a crítica ao casamento por interesse, a posição da mulher na família, o conflito entre consciência individual e dever filial, os conflitos vividos pela mulher daquele tempo, enfim, temas profundamente radicais para aquele tempo. Então, a Francisca tenta contrabalançar a abordagem de todos esses temas com a adoção de um estilo aí já sedimentado como feminino, entre muitas aspas, né? Feminino naquele tempo, o estilo apropriado para a escrita de uma mulher. Eu já mencionei isso também em alguns vídeos que eu fiz no canal de YouTube.
Então, enquanto na superfície nós temos um texto fortemente arraigado, tanto na tradução literária aceita aí como feminina naquele tempo, quanto nos valores socioculturais de subordinação da mulher, nós podemos mesmo assim entrever nas entrelinhas uma espécie aí de discurso paralelo que aponta para a possibilidade de um caminho desviante. Ou, aqui eu vou citar as palavras da Nadia Batella Gottlieb, nós podemos entrever nessas entrelinhas, abre aspas, a voz de uma consciência em formação, fecha aspas. E aqui eu vou fazer uma citação maior da Nadia, segundo a Nadia Batella Gottlieb, abre aspas. Se no século XIX a vida burguesa, a reger laços amorosos, já fora tão exaustivamente e talentosamente representada pela esperteza madura de um Alencar, de um Machado, esse romance de Dona Francisca, singelo, ingênuo, despretensioso, de produção caseira, ganha interesse justamente por isso, ou pelo que lhe falta, isso é, por essa representação absolutamente identificada com as desgraças da personagem, ou do ponto de vista tradicional, por esses, abre aspas, defeitos técnicos que advêm dessa participação subjetiva a se intrometer na narração, na maioria das vezes, indignadíssima. Mas é justamente por assumir esse ponto de vista de dentro para fora, de mulher que narra sobre mulher que sofre, justamente nos lugares comuns e estereótipos, é que o narrador deixa tão transparentes essas forças perversas de poder, travestidas de amparo, ajuda, apoio, socorro, salvação. Essa voz intensa é já, pois, a de uma consciência. Pela força do estereótipo e a revelia da própria autora, voz de uma consciência em formação. Conjunto de fatores que contribuem para situar a obra de Dona Francisca Clotilde, com todas as suas banalidades românticas retardatárias, como um marco importante na história da literatura feminina no Brasil, que se desdobrará em outros estágios de consciência. Fecha aspas. Quanto à data de falecimento da Francisca Clotilde, as fontes por mim consultadas também apresentaram alguns dados contraditórios, tá? A Zaide Musart menciona que Francisca teria falecido no dia 6 de dezembro de 1935 em Aracati, vítima de um colapso cardíaco, quando ela tentava se recuperar de uma gripe. Já a Gildênia Moura de Araújo Almeida, na sua tese de doutorado, menciona que a escritora teria morrido no dia 8 de dezembro de 1935, então não 6 de dezembro, mas 8 de dezembro, e que ela teria consultado essa informação com a bisneta da escritora Rosângela Ponciano. Então eu vou ficar com essa informação da Gildênia, tá? Após muito tempo silenciada, Francisca Clotilde teve seu romance A Divorciada republicado em 1996 pela editora Terra Bárbara, em 2013 pela editora Prêmios e agora em 2022 a obra foi relançada pela editora independente Janela Amarela. Trata-se aí, como eu já disse, de um romance que merece ser redescoberto por uma pluralidade de motivos, e aqui eu vou citar um deles, e que é por ser uma obra marcada por uma voz que busca traduzir uma experiência singular de vida e o faz por meio de uma forma compartilhada e tradicional. E é natural que haja, portanto, um atrito entre esses dois polos. É uma voz, porém, que ainda está em busca de suas ferramentas peculiares para representar uma experiência sob uma perspectiva, então, também particular, naquele tempo, que é a perspectiva de uma mulher. E uma mulher que compartilhou de dentro para fora da má fortuna que está a tentar representar na página, se a gente vai se lembrar muito bem da vida da Francisca Clotilde. Então, de certa forma, ao lermos a obra A Divorciada, nós seguimos essa trajetória de uma voz que busca a si mesma. Esse episódio foi escrito, produzido e apresentado por Juliana Brina em maio de 2024. A música tema é baseada no choro plangente composto por Chiquinha Gonzaga em 1877
e executado pelo grupo Chiquinha Gonzaga, com Antônio Passos na flauta, Tucci no violão e Nelson Alves no cavaquinho, em gravação de 1912. A imagem usada no podcast foi retirada da obra Resquícios de Memórias, da Carla Castro, publicada em 2020, que por sua vez retirou essa imagem do livro Capítulos de História da Fortaleza do século XIX, página 146, de Eduardo Campos.